tarde a todos. Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de nos reunir em nome de Deus e darmos continuidade aos estudos do Evangelho de Jesus. Neste momento que antecede o início da reunião, é importante, nesses momentos, é bastante importante que nós possamos fazer um silêncio interno, para que nós possamos sentir e identificar as nossas reais necessidades. Que é exatamente por isso que nós estamos aqui. Então, neste momento, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, unindo os nossos corações, e vamos agradecer a Deus por mais este dia de existência física, pelo nosso lar. Agradecer por esta oportunidade de aqui juntos podermos unir forças para continuarmos a nossa caminhada. E desta forma, Senhor, te agradecendo, nós pedimos também que permaneça conosco durante todos esses momentos e durante todo o restante do dia. Permitindo-nos, Senhor, nos tornarmos criaturas melhores, filhos, colocando em prática todo o ensinamento, tudo aquilo que nos é trazido com tanto amor, com tanto carinho. E assim, nós harmonizados, nós vamos fazendo a oração que Deus, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nós vamos, com bastante carinho, envolvendo o Caetano, que fará a exposição da tarde de hoje. Ele falará sobre silêncio necessário, do livro Momentos de Coragem, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Que você seja bastante feliz. Isso mesmo. Olá, boa tarde a todos. Surge o negócio. Sejam todos bem-vindos a essa casa de caridade. E eu desejo sinceramente que Jesus ilumine a mente de todos e o coração, fortalecendo-os para que vocês possam realmente levar adiante esse projeto, né, de reprogramação que vocês já iniciaram. Porque se vem a esta casa porque quer rever algumas coisas, né, quer rever alguns conceitos, quer rever algumas atitudes, não é isso? Porque senão não teria sentido. Né? Se a gente quisesse continuar da mesma forma, a gente não faria, não se juntaria, né, nessa casa aqui para fazer esse momento de reflexão. E o texto da Joana de hoje, Joana de Ângeles, é o espírito tutelar, né, de Divaldo Pereira Franco. Todos conhecem o Divaldo aqui? O grande Divaldo? Né, o grande confrade baiano, né, uma obra belíssima lá na cidade de Salvador. E a Joana, todos os textos dela, ela foca no indivíduo, no aspecto psicológico do indivíduo. Ela está preocupada realmente em nos modificar, e nos modificar internamente, né? Eu acho que os espíritos superiores acreditam, e a doutrina espírita nos diz isso claramente, que a mudança do mundo, da nossa sociedade, virá pelo indivíduo, né, que é a célula, né, a primeira célula. Então, por isso, a pedagogia espírita e a pedagogia da espiritualidade superior é focada no indivíduo. E a Joana, mais ainda, porque ela realmente pega aspectos psicológicos importantes do nosso ser. Né?
E é isso que, e um desses aspectos que são fundamentais, que ele sempre vem nos avisando, é a questão da fala. Eu lembro que Miramês tem um livro exclusivo só para isso, chama-se Horizontes da Fala, um livro inteiro só sobre esse assunto. Por quê? Porque a fala nada mais é do que nós estarmos revestindo os nossos pensamentos de sons, de palavras, de símbolos, né, de signos, que significam alguma coisa para nós, né, a nossa língua, em português. E é tão importante que eles dedicam realmente vários capítulos a isso, e a Joana também não podia deixar de lado essa questão, e vem hoje nesse texto, Silêncio Necessário, nos alertar sobre algumas coisinhas, né, quando se trata de fala. E o livro, né, do Divaldo é Momentos de Coragem, olha só. Porque para mudar precisa de coragem, gente. Essa é uma das coisas que a gente vai percebendo. Antes de mudar, antes de se reprogramar, precisa de muita coragem. Nós precisamos enfrentar a quem? A nós mesmos. É muito mais fácil falar dos outros, dos vizinhos, do próximo, do que realmente nos encarar frente a frente. Então, por isso precisa de coragem. E é com coragem que nós vamos enfrentar esses conselhos aqui da Joana. E vamos refletir profundamente. Eu tenho certeza que os senhores vão refletir profundamente. Vai ter aspectos que vocês não imaginavam dessa questão da fala. O quanto é importante. Diz aqui a Joana, ela inicia o texto. O silêncio faz grande falta na civilização contemporânea. Já é uma verdade, né? Nós somos muito barulhentos, na verdade. Basta ver os nossos meios de comunicação. Né? Nossa mídia toda é barulhenta, né? Contaminada, né? Muita coisa, informação. Agora com as rádios 24 horas, as televisões 24 horas, todas globalizadas, né? Então se a gente passar lá nos canais, a gente vai ver mistura de sons, de informação. Fala-se em demasia, fala-se demais, e por conseguinte, fala-se do que não se deve. Se não sabe, não convém apenas pelo ato de falar. É isso, nós às vezes não sabemos do que nem que está se tratando pelo nosso hábito de falar. Nós queremos falar. Nós falamos qualquer coisa, né? Emitimos qualquer opinião, porque a gente tem essa ânsia de falar. Na falta de um assunto edificante, ou com indiferença para com ele, utilizam-se de temas negativos, prejudiciais ou sórdidos, envilecendo a própria alma, enxovalhando o próximo e consumindo-se energias valiosas. Você vê que a Joana realmente ela vai no ponto, né? Então, a gente desperdiça muito tempo realmente com esses comentários que não nos trazem nada para a nossa alma, para o nosso espírito, que é o que nós buscamos, né? Engrandecer o nosso espírito. Há uma preocupação muito excessiva em falar, opinar, mesmo quando se desconhece a questão. Essa é outra característica típica da gente, né? A gente quer falar sobre qualquer coisa. Parece de bom tom a postura de referir-se a tudo, de tudo estar a par. É o que a sociedade nos cobra hoje, que nós temos que estar informados, né? Temos que estar conectados, saber de tudo que nós temos, né? Pontos para opinar sobre tudo. Não é isso que a sociedade cobra de todos nós? E nós embarcamos nisso, né? Achamos que é legal. É mesmo, né? Temos que saber de tudo. Por isso que nós estamos sempre ligados às notícias 24 horas, né? Nos vários canais, em várias línguas, saber de tudo. Estamos no nosso sofá lá, mas queremos saber o que está acontecendo no mundo todo, né? Para quê, né? Não sei para quê. Não sei. Bom, aumenta assim a maledicência. Interessante, a maledicência é um dos nossos pecados capitais, né? A maledicência. Confunde-se as opiniões, entorpece-se os conteúdos morais das palavras. Olha a profundidade disso. A gente só ligar nos rádios, a gente vai ouvir várias opiniões, todo mundo opinando sobre assuntos, né? Cada um com a opinião mais estranha que a outra, mas opinando, falando. Você abre os jornais, está tudo lá, cheio de textos, editoriais, opiniões, né, colunas. E às vezes entorpece os conteúdos morais das palavras. A gente distorce muitas palavras também. Essa é uma das nossas características, a gente usar a palavra para distorcer o sentido. Fruto da nossa evolução, né, pessoal?
Ainda nós temos... Por que acontece isso? A gente vive repetindo isso, e os nossos irmãos espirituais vivem nos lembrando disso, porque nós somos realmente espíritos de evolução mediana. Né? Ainda não conhecemos. Nós somos bastante ignorantes em vários aspectos da vida integral. E ela diz o seguinte: se cada pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na Terra. Interessante, né? A gente meditar nisso. Né? Faz silêncio diante... Aí vem os conselhos, que ela entra na parte de conselhos para nós, para a gente melhorar um pouco essa nossa situação. Faz silêncio diante de observações pejorativas, de assuntos prejudiciais, matando, ao surgir, a informação malsã, coisa que nós não fazemos. Sempre que a gente vem alguém nos procurar, a gente incumprir do caso, né? A gente não corta, a gente não... Quando te tragam opiniões infelizes, reclamações, queixas que põem mal diante de ti o ausente, seja ele quem for, não te deixes contaminar pelo morbo da palavra insensata. Morbo é aquela coisa ruim, né? Pútrida, né? Podre. Olha aí, alguém vier te trazer informações de outro que não está presente, né? Aquela famosa questão de falar mal dos outros, né? Trazer informação do outro. E aqui o outro pode ser pessoas, pode ser fatos, tudo, né? Com aquela carga negativa, aconselha a Joana a gente não absorver aquela carga negativa, a gente, com delicadeza, rejeitar essa carga mórbida que essa pessoa está trazendo através da palavra, do discurso, da informação. Isso vale também para a televisão, para o jornal. Quantas vezes a gente liga a televisão e está falando de assuntos sórdidos, de uma maneira sórdida, explorando aquilo ao máximo, né? Desligue, aquilo não faz bem, não vai fazer bem para nós. Há pessoas que se autonomeiam fiscais do próximo. É verdade ou não? Fiscais do próximo. E não se detém a examinar a conduta, a própria conduta. Desse modo, reprochável. Porque já é uma reprovação. Já está cometendo, cuidar da vida do outro já é um mal em si. Não devemos praticar isso. Não existe aquele ditado, Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide da sua, não é verdade? Raramente falam bem. Então, raramente falam bem. Referem-se ao lado bom das pessoas e dos acontecimentos. Não é verdade? Raramente. Então tenhamos cuidado com isso. A mídia, então, né? A mídia só vem, né? Só traz um foco de uma pessoa para falar mal, né? E os acontecimentos, então. Porque não era visível a antiga face oculta da Lua, isso dava margem às mais variadas conjecturas, sempre exageradas, fantasiadas. Todas as pessoas possuem o seu lado oculto. Olha que interessante. Certamente negativo em umas, quanto admirável em outras. Então, como nós somos seres de evolução, não somos completos ainda, não somos seres superiores, todos nós temos o nosso lado negativo e temos o nosso positivo. Nós estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando isso. E é isso que a doutrina está nos incentivando. A nós trabalharmos com coragem esse nosso lado negativo ainda, esse lado que nada está próximo da animalidade. Né? Nós estamos num esforço racionalizando, tentando humanizar, nos humanizarmos cada vez mais, nos tornarmos o quê? Melhores, como realmente a nossa irmã lembrou no início. Esse trabalho só tem sentido se nós nos tornarmos melhores. Se nós não tornarmos melhores, nós estamos perdendo também o nosso tempo. É por isso que nós temos que realmente repensar as velhas fórmulas, as antigas, que não nos servem mais, e buscar outras, que realmente nos tornem melhores. A observação sobre alta dose de má vontade apenas vê o que quer e fala o de que não gosta. Não é verdade isso também? Quando você omite uma opinião, você está totalmente de má vontade com a pessoa, com o fato, você vai ressaltar o quê? Os lados negativos. Você não vai ressaltar o lado positivo. Sempre o lado negativo. Isso acontece muito em relação aos nossos irmãos, quando a gente vai falar de uma pessoa. A gente esquece tudo de bom que as pessoas fazem, né? O que ela já conquistou, o que ela já tem. E a gente ressalta o quê?
Tudo negativo. Às vezes a pessoa tem 10 qualidades, tem duas negativas. A gente ressalta aquelas duas, esquece as 10 positivas. Então, meus queridos, não opines, isso é a Joana falando, não sou eu, tá? Eu estou sendo intérprete aqui. Não opines mal a respeito de ninguém, mesmo que o outro mereça. Olha que interessante. Porque tem gente que usa esse argumento. Ah, não, mas é verdade. Eu não estou falando nenhuma mentira, é verdade. Olha, então, está vendo aqui? Não opines mal, mesmo que a pessoa mereça, mesmo que seja verdade. Não seja você o alto-falante mórbido, né? Trazer isso à luz, né? Materializando o lado ainda. Isso é falta de caridade, né? Você está ressaltando o lado que o seu irmão está tentando trabalhar, às vezes, com muita dificuldade. Tampouco, olha só, te deixes emaranhar pelos que falam mal do próximo. Eles terminarão por submeter-se à opinião que lhe apraz, armando-te contra aqueles com quem não simpatizam. Os maledicentes, não é verdade? Por que o maledicente te procura? Ele quer parceiros. Eles querem aqueles que compartilhem, que se afinizem com ele, que façam coro com ele. Olha como eu tenho razão? Olha lá, fulano também acha isso, eu também acho isso. Olha como eu tenho razão. Não tem vários assim, né? Não tem que fugir dessa turma, tá, gente? Nós já estamos, assim, recebendo informações suficientes para a gente começar a perceber que isso não constrói e não serve para a nossa evolução. Muito pelo contrário. Falar bem ou mal é um hábito. Quando as referências são acusadoras, levam a alma da vítima à morte. Porém, suicida-se também aquele que sempre aponta o erro. Olha que interessante, né? Então, se por causa de uma maledicência a gente pode causar grande dano ao nosso irmão, grandes depressões, né? Porque perde o emprego, ou porque perde o respeito dos seus familiares, ou porque perde o respeito na comunidade, e acaba até chegando ao cúmulo de tirar a própria vida física, isso também é responsabilidade tua. Tá vendo? Você também está se suicidando, você também está se fazendo de forma inconsciente. E quando você acordar, você vai ser cobrado, a tua própria consciência vai ser cobrada. A gente não pensa nisso, né? A gente vai falar alguma coisa. Usa o silêncio necessário. Não a mudez caprichosa, vingadora, mas a discreta atitude de quietação e respeito. Nós ocidentais somos barulhentos, somos muito faladores mesmo, ocidentais. Os orientais nos ensinam muito nesse aspecto aqui, né? Eles realmente praticam a meditação, né? A concentração, valorizam o silêncio. Nós não, né? Nós precisamos estar escrevendo tudo quanto é canto. Silêncio, 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 pedindo. A gente não valoriza o silêncio. A gente acha que ficar quieto é perda de tempo, né? E como bem lembrou Maria Rita aqui no início, ficar em silêncio é um momento da gente encontrar-se com nós mesmos. A gente parar realmente aquilo que nos chega da parte externa e nos concentrar no nosso interno. E a gente não valoriza esse estado, silêncio. Tanto é que estamos sempre querendo fazer alguma coisa. O silêncio faz bem àquele que o conserva. Olha que interessante, faz bem. Jesus calou muito mais do que falou. Jesus é o nosso exemplo máximo. Olha aí, Jesus calou muito mais do que falou. E exatamente. A gente lendo a passagem quando Jesus estava escolhendo os apóstolos e treinando os apóstolos para segui-lo, os apóstolos eram muito questionadores, eram muito faladores, porque eram pessoas comuns como nós. E eles falavam muito, teses, pensavam que sabiam. Tinha um deles, o Tomé, o Bartolomeu, eram todos assim, eles achavam que sabiam coisas, filosofia, porque tinha as filosofias. E Jesus os ouvia tranquilamente, e eles discutiam entre si, aí pediam a opinião dele. Já estava ouvindo faz tempo. Vocês pensam que ele respondia de pronto? Não. Jesus silenciava, às vezes rabiscava no chão. E quando voltava para ele, falava apenas 2 palavras. 2 ou 3 no máximo. Não fazia longos discursos. Olha que interessante. Em seus silêncios sábios, ensinou. Está vendo? E esse silêncio ensinava. Falando o suficiente para a felicidade do homem,
atestando o mais expressivo amor pela humanidade, demonstrando, sem palavras, a própria grandeza, enquanto outros, atribulados, por muito se permitirem os excessos da palavra, vieram a perder-se. A história está cheia de exemplos. Pensa nele, a Joana nos aconselha. Pensa em Jesus, pensa nele. Quando chamado a falar intensamente, ele imita-o, imita-o. Olha, interessante. Mesmo nesse instante, busque o exemplo de Jesus, que primava pelo silêncio em vez de muito falar. Lembra que Jesus também nos dizia que o mal não é o que entra pela boca, mas sim o que sai? Está aqui nesse tema. Porque o que sai da nossa boca? Palavras articuladas, pensamentos revestidos de palavras. E que impactam, causam dano, sim. Elas podem tanto levantar como derrubar o nosso semelhante. Pode envenenar o nosso semelhante. Pode causar imagens grotescas no nosso semelhante. Então, meus queridos, meditemos sobre essa questão do silêncio, da palavra, do falar. Vamos vigiar também o nosso falar. Nós não vamos perder, nós vamos só ganhar com isso. E quando formos falar, analisemos o que estamos falando. Né? Vamos lembrar desse conselho da Joana de Ângeles. Com certeza, vocês vão começar a perceber com o tempo que vocês falavam muito. E às vezes falaram coisas desnecessárias, em momentos necessários também. E aqui vou lembrar que um momento crucial nessa coisa da falha é quando nós estamos em família, né? Reunidos. Quantos assuntos vêm à tona? Porque a família gosta, ele fala assim, fui fulano, tal. E aí começa a surgir, né? As maledicências sobre os nossos próprios familiares. Aquele que a gente não gosta muito, a gente já dá uma aumentada na coisa, né? E às vezes acaba a gente fazendo um grande, cria-se uma egrégora, às vezes, totalmente negativa, né? A gente só levantando os aspectos negativos dos nossos próprios parentes, aqueles que nasceram na nossa família, com os quais nós temos que nos reconciliar. Então, vamos começar esse exercício aqui, dentro das nossas próprias famílias. Olha que interessante. E lembrando sempre de Jesus, né? Que falava bem pouco, mas ensinou muito. E que era mestre, como mestre dos mestres, sabia ensinar pelo silêncio. E aí, com certeza, aos poucos nós vamos domesticando a nossa mente, nosso pensamento, que é rápido, né? Nós vamos desacelerando essa vontade de falar, de querer opinar sempre, de opinar sobre tudo, de falar sobre tudo. Né? Parece que ele tem vergonha de falar, não, eu não sei nada sobre isso. Não, se a gente não sabe, a gente inventa alguma coisa para falar. Então a gente vai perdendo esse hábito e vai aprendendo a cultuar o silêncio, que também, como diz a Joana, nos afirma, inclusive nossos irmãos orientais nos afirmam, que é muito importante para a nossa vida enquanto espírito integral. É esse o recadinho da Joana para hoje. Agora ficamos à vontade para ouvir observações de vocês sobre esse assunto. Muito obrigado. Nós aqui também, seguindo o exemplo da Joana, nós vamos pronunciando, né? Vamos fazer cada vez menos e tentando passar cada vez mais. Que bom. Né? Eu estava refletindo, acho melhor eu não falar nada. Né? Porque eu falo. Às vezes eu fico quieta, mas também a hora que pergunta, quem pergunta quer saber. Aí, puxa, você não precisava também ter falado dessa maneira. Então fica difícil. Porque se você ficar quietinho, né? Só ouvindo, na hora que te perguntam, porque querem, como é que você faz? Né? Como é que faz? A gente responde, claro. Nós temos que sempre, aquele que nos busca, que quer um pouco de aprendizado sincero, aquele que vê que tem né? Que Jesus também dizia para a gente não jogar pérola aos porcos, não é isso? Então, aquele que te busca sinceramente, nós temos que sempre estar preparados para oferecer uma palavra de conforto. Mas como diz a Joana aqui, palavra de conforto, de elevação espiritual. Né? Sim, nós devemos aconselhar tomando cuidado com as palavras. Por quê? Porque as palavras constroem imagens mentais. Então, sempre tentando buscar construir imagens positivas do nosso irmão. Nunca imagens negativas, nunca lembrando fatos sólidos, as coisas que são negativas, né? Que não vão alimentar positivamente o seu espírito.
Concorda? Só uma coisa assim, um sábio na antiguidade dizia que sábio aquele que escuta muito e fala na hora certa. Porque você escutando muito, você tem tempo de pensar que você vai responder. E na hora certa, aquela pessoa precisa escutar o que tem que ser falado. E é difícil para nós exercermos esse exercício, realizarmos esse exercício, porque nós queremos respostas rápidas, falamos sem pensar, e vamos escolher aquilo que não queríamos. Né? O mundo exige da gente isso, queridos. Ou temos que prestar atenção que a sociedade exige isso. Mas nós, enquanto indivíduos, temos que estar cientes de que está errado isso. Isso vai nos levar à loucura. Nos desestabiliza. A gente tem que saber que os pensamentos, eles ficam ao nosso redor. Nós criamos as chamadas formas de pensamento ao nosso redor e elas atuam sobre nós. Essa é uma realidade que os nossos irmãos espirituais nos esclarecem, que é uma realidade. Nós é que às vezes nós não vemos nada, a gente não percebe, mas eles nos garantem que toda a criação mental sair de nós atua. Nós somos os donos, estão vinculadas a nós, atuam sobre nós e causam impacto no nosso próximo. Então, vamos lá? Vamos falar? Ninguém quer falar nada? Eu estava em dúvida também, né, para ficar em silêncio, mas eu me lembrei de Sócrates, das 3 primeiras de Sócrates. Chegou alguém correndo, falou, mestre, está sabendo da última, o que fulano fez e tal? Peraí. Primeiro, o que você vai me falar, você tem certeza que é verdade? Ah, não tenho não, mestre. Segundo, se fosse você a vítima, você gostaria que todo mundo estivesse falando a respeito? Não, mestre. E a terceira, o que você vai me falar vai de alguma forma ajudar a melhorar a situação? Não, mestre, então é melhor ficar calado. E o que eu me lembrei também, durante o discurso, você disse e tal, a Vanusa. Todo mundo, acho que pelo menos um pouquinho, acho que todo mundo lembra da Vanusa, né? Se não lembra do passado, lembra do presente do hino nacional. Vanusa foi uma atuante que brigou pelas mulheres, ela fez muito pelas mulheres na época, tal, de mulher objeto, de mulher, sabe, emancipação das mulheres. E com o tempo caiu no ostracismo, bastou um deslize. Aliás, ela estava numa situação difícil também, né? Mas bastou um deslize no nacional para ficar talvez mais conhecida ainda, até pelos jovens e tal, pelo erro que fez e o acerto. Poucas pessoas lembraram dos acertos dela. Que a Joana lembrou aqui. Então é isso. E nós gostamos, né? Se nós não gostássemos, a mídia não estava aí. Isso é o jeito que está. É porque vende, né? E nós assistimos. Exatamente. Mas isso também tem nos desenhos. Eu gosto muito de lembrar, porque tem muita gente que fala que os desenhos do Walt Disney tem uma coisa subliminar, uma mensagem subliminar. Tudo bem, mas a mensagem ostensiva, ele passa coisas boas. Naquele filme, não sei se alguém já assistiu aqui o Bambi, desenho. Tem o tambor, que é o coelhinho, e ele é pequenininho, como o Bambi, não sei o quê, e ele fala, e a mãe dele, tambor. Seu pai diz, se você não tem nada de bom para falar, é melhor que você fique quieto. Quer dizer, isso há quantos anos atrás? Então, isso fica na nossa imagem, no nosso coração, de tudo que a gente... Se a gente não tem coisa boa para falar, então é melhor ficar quieto. O que vai trazer isso de bom para nós? Não sejamos os arautos, né, dessas coisas que tanto entristecem, né, as pessoas. Né? Isso, não sejamos, não vamos multiplicar. A gente não pode impedir que isso circule, mas não sejamos nós os responsáveis por multiplicar essas, né? Sejamos portadores de coisas positivas. Exatamente. É isso que a doutrina nos ensina. Muito bom. Beleza? Mais alguma coisa? Então tá bom. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a atenção dos meninos que nos acompanharam pela internet. Um abraço a todos, carinhoso a todos aqueles que nos acompanham pela internet. E quero desejar que o Pai realmente os fortaleça e abençoe todos os esforços dos meus irmãos em renovar-se, em buscar realmente aprimorar-se e evoluir sempre. Tá bom?
Que Jesus nos ilumine e abençoe a todos, hoje e sempre. Então, é assim, né? Nós tivemos esses 20 minutos, vai ser bastante tempo. Porque tudo que nos toca, que vai direto ao nosso coração, faz com que nós possamos refletir. E o tempo, olha, o silêncio que nós fizemos foi importante para o nosso aprendizado, para que nós pudéssemos aprender as palavras e que nós possamos refletir exatamente nas nossas atitudes diárias. Iniciando o nosso lar, mas depois nós vamos para a rua. Aqueles que trabalham fora ou vão para estudar, enfim. Mas é dentro do lar que começa. Então é aquela colocação do bom dia, mas bom dia mesmo, não é? Porque na realidade, todos nós temos que agradecer por mais um dia de existência física. Mas é justamente para que nós possamos utilizar, pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É essa a oportunidade que Deus nos oferece. Que Deus, na sua justiça, permite que cada um tenha, através de si, das suas próprias atitudes, o ensinamento. Aquelas palavras que nós colocamos mal, as nossas atitudes não pensadas, ou coisas faladas assim, sem pensar, como eu estava querendo dizer. Para que nós possamos aprender conosco mesmos. Que nós não precisemos dos outros nos dizerem aquilo que nós devemos fazer. Nós já sabemos o que podemos ou não. Essas mensagens, essas orientações, são para que nós nos relembremos. Para nos alertar que, na realidade, a mudança do planeta, a paz que nós aguardamos, nós tanto queremos a paz no mundo, ela tem que começar em nós. Tudo depende do indivíduo, como disse o Caetano, como as lições de Joana de Ângeles são, para o indivíduo em relação ao próximo, em relação a todos aqueles com quem nós estamos em contato diariamente. E a maneira pela qual Deus nos oferece a oportunidade também de aprendizado é das vibrações. Porque ao vibrarmos, ao desejarmos o melhor, nós não pensamos naquilo que as criaturas fazem de bom ou de mal. Estamos vibrando para espíritos, como nós, em aprendizado. Para que todos possam também fruir desse banquete, do banquete espiritual. Então, neste momento, unindo novamente os nossos corações e elevando os nossos pensamentos ao Pai de amor, de bondade, de justiça, que nós vamos desejar, vibrar o que nós já temos de melhor. O amor que nós já conseguimos sentir. Dessa forma, Senhor, nós vamos vibrar por todos os lares da terra. Porque é do lar, Senhor, que nós saímos. Nós, indivíduos. E por isso que nós vibramos por todos os lares da terra. Para que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos, possam penetrar o coração de todas as criaturas. Fortalecendo-as, Senhor. Inspirando para que elas possam também fazer o seu melhor. Independe do credo, independe da crença. Porque
que os ensinamentos de Jesus, muito claros para todos nós, é que fora da caridade não há salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Vibramos então, queridos, por todos os países deste nosso planeta Terra. Vibrando pelos dirigentes e pelos dirigidos. Vibramos por cada um, por cada criatura. Porque nós somos salvadores, Senhor. Que a discórdia, a grande discórdia, começa no indivíduo. Que não aceita as criaturas que pensam de maneira diferente. E acreditam que através da guerra possam fazê-las pensar da mesma maneira. Vibremos, Senhor, pelos nossos lares. Muita luz, harmonia, paz e alegria. Vibremos pelos nossos queridos que lá estão. E vibramos, Senhor, por nós mesmos. Que assim seja. E assim, mais tranquilos, nós agradecemos a Deus. E pedimos para que Ele esteja em nossos corações durante toda a semana. Que assim seja.